1 Tessalonicenses, capítulo 5, do 16 ao 18, diz assim a palavra do Senhor, queridos. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Amém? Esta palavra, queridos, tem como título os imperativos permanentes do Evangelho. Há um autor que diz, um pastor do século XVIII, ali na Escócia, ele escreveu que esse texto, nós temos 3 ordens que devem ser permanentes, ou seja, diariamente, constantemente, esses imperativos, essas ordens devem estar realmente sendo aplicados às nossas vidas. E esses imperativos, queridos, eles vão se aplicar nas nossas vidas em todas as situações, em cada momento. E aqui, queridos, essa expressão, quando nós lemos aqui, o original, ela traz a ideia de algo que tem que estar presente no momento. Não é algo assim que talvez se der, ou mais ou menos, não. É algo que tem que estar presente e é radicalmente algo transformador, porque vem de Deus para as nossas vidas. Alguém, parafraseando esses versículos bíblicos, queridos, disse o seguinte: alegrem-se continuamente, orem continuamente, deem graças continuamente, haja o que houver. E aí então, porque esta é a vontade de Deus para com vocês, que pertencem a Cristo Jesus. Então, haja o que houver. E este é o grande desafio, queridos, para todos nós. Creio que não teríamos problema nenhum se, ao lermos esse texto, estivesse escrito desta forma: alegrem-se às vezes, ore ocasionalmente e agradeça quando quiser. Quem sabe se tivesse dessa forma, seria mais fácil, para nós. Mas os imperativos são bem claros. Alegre-se sempre, orem continuamente e agradeça em todas as circunstâncias. E aí, então, amados, o impacto do Evangelho será visto quando nós demonstrarmos realmente que estamos alegres no Senhor. Muitas vezes, queridos, o que o mundo está vendo é realmente pessoas que não se sentem alegres, pessoas que não têm vontade de orar e nem conseguem pensar em motivo algum para agradecer. Ou seja, como que nós vamos impactar este mundo com o Evangelho se nós não estamos vivenciando o Evangelho? Mas por andarmos pela fé, queridos, nós podemos obedecer esses imperativos. Por andarmos pela fé. Então nós descobrimos, queridos, que o nosso cristianismo é ou não é algo genuíno. Quando nós não damos graças, quando nós não oramos continuamente, quando nós não nos alegramos, nós estamos, de certa maneira, colocando o selo de qualidade do nosso cristianismo. Ou seja, é original ou é falsificado. Muitas vezes nós vemos as pessoas não dando graças, não orando continuamente e nem se alegrando no Senhor. E esse não é o Evangelho. O Evangelho realmente é as boas novas de salvação. O Evangelho realmente é algo radical e transformador que o Senhor trouxe para nós. E esses imperativos, que eles se tornam possíveis pela ação transformacional da cruz, da obra da cruz. Ou seja, só é possível quando passamos pela experiência do novo nascimento. E Jesus nos leva, então, a esse novo nascimento e, através disso, a uma ação transformacional interior, no nosso interior, que vai ter um reflexo no nosso exterior. Ou seja, porque eu fui transformado interiormente, eu vou me alegrar no Senhor, eu vou orar continuamente, eu vou ser agradecido em todos os momentos. Através, queridos, do agir de Deus em nós, não temos somente o desejo para nos alegrar, ou para orar, ou para agradecermos.
mas nós temos o poder para nos alegrarmos, para orarmos e para agradecermos. E como diz a palavra, que em todos os momentos. Por que em todos os momentos? Porque nós entendemos que estamos dentro da vontade de Deus. E quando você está dentro do centro da vontade de Deus, então você sabe que nenhuma folha de uma árvore se move. Nada acontece por acaso. Todas as coisas vão cooperar de uma forma ou de outra para aqueles que amam ao Senhor. E como nós amamos ao Senhor, então nós sabemos que os pensamentos de Deus são pensamentos de paz, são pensamentos de alegria, são pensamentos de vitória. Queridos, então aqui, o primeiro imperativo é alegrem-se sempre. Seja alegre, não importa o que aconteça. Tem uma tradução que traz isso. Uma outra diz, alegrem-se sempre. Estejam sempre cheios de alegria. Seja feliz em sua fé o tempo todo. Não é que nós vamos ficar rindo à toa por aí, queridos. Não estamos dizendo que não existem problemas. Mas como o apóstolo Paulo, queridos, que aprendeu a andar com o Senhor, aprendeu a viver contente em toda e qualquer circunstância, nós também aprendemos. Por isso Paulo diz assim, entristecidos. Sim, existem situações que nos entristecem. Nós temos visto tantas coisas, tantas tragédias, tantas coisas difíceis acontecendo nesses dias, mas Paulo fala, entristecidos, mas sempre alegres. Pobres, mas enriquecendo a muitos, nada tendo, mas possuindo tudo. Queridos, então nós nos alegramos por causa da presença de Deus em nós. Não é porque tudo está acontecendo de uma forma que gostaríamos que acontecesse, mas porque nós temos a certeza de que nós estamos fazendo parte do propósito e do plano de Deus. Então nós nos alegramos. Então queridos, aqui, regozijai-vos sempre. Ele é o versículo mais curto que nós temos na Bíblia, nos evangelhos, no grego. Porque no português nós temos o Jesus chorou. Mas no original, quer dizer, esse é o versículo mais curto que nós temos no original. Mas eu fico pensando, queridos, como é o mais difícil. Então, muitas vezes as preciosidades vêm em pequenas doses, vêm em pequenas caixinhas ou pequenos frascos. Mas aqui fala que nós temos que nos alegrar. Em Lucas, queridos, no capítulo 2, verso 10, o Evangelho de Lucas relata o seguinte, não temais, eis que vos trago boas notícias de grande alegria. Ou seja, é o anúncio de Jesus vindo a este mundo. Agora, amados, nós temos que continuar a não termos medo, continuarmos realmente tendo esta boa notícia, porque a grande alegria que Deus está conosco. Maior é aquele que está em vós do que o que está no mundo. Ou seja, amados, há um hino antigo, quando eu falo antigo, é antigo mesmo, que diz assim, ouvimos o som alegre, Jesus salva, Jesus salva. Espalhem essa notícia por toda a parte. Amados, esse hino eu gosto que fala assim, é um som alegre porque Jesus continua sendo o mesmo ontem, hoje e sempre. Então eu tenho que me alegrar porque o Cristo que me salvou é o Cristo que me ajuda na caminhada, é o Jesus que vai me ajudar em todas as horas difíceis. Ele é o divino companheiro do caminho. Então alegre-se sempre, não porque tudo vai bem, mas porque Deus está conosco. Isso que tem que impulsionar a nossa alegria. Mas sempre que o Evangelho é pregado, é um som de alegria para aqueles que ouvem. Tente relembrar, por isso que fala assim, que nós precisamos resgatar a alegria da salvação. Porque muitas vezes nós nos esquecemos como estávamos e como o Senhor nos encontrou e como o Senhor nos transformou. Muitas vezes nós vamos nos acostumando a uma vida religiosa e aí fica uma coisa sem graça, queridos, fica uma coisa sem tempero.
Estamos vindo à igreja, queridos, mas a graça não nos alcança mais. Nós estamos vindo à igreja, mas não ouvimos mais o Espírito. Nós estamos vindo à igreja, mas nós não nos alegramos com a grande obra de Deus, que nada nem ninguém pode deter. Deus começou uma obra santa. Nem o inferno pôde deter, e nada pode deter, queridos. Por isso nós nos alegramos. Sabe, amados, será que nós temos deixado de ser cristãos? Perdido o senso da alegria em Jesus? Será que a forma como temos vivido tem sido a causa de muitos não quererem ouvir o que estamos dizendo? Que fala, para ser desse jeito é melhor do jeito que eu estou. Sabe, amados, como pastor, muitas vezes eu questiono e começo a avaliar realmente se o que eu estou pregando está condizente com aquilo que o Senhor quer. E eu fico pensando muitas vezes, queridos, será que aquilo que eu estou pregando tem a nota da alegria dos céus para o coração dos irmãos e irmãs? Se o Evangelho é realmente uma boa notícia, queridos, devemos nos regozijar, nos alegrar sempre. E a primeira prova, queridos, do poder do Evangelho para a maioria das pessoas será o que elas verão em nós. A primeira prova do poder, queridos, que as pessoas aí do mundo vão ver, vai ser através das nossas vidas. Como nós nos comportamos, mesmo nas maiores crises. Porque, amados, diante dessa pandemia, muitas vezes nós estamos vendo os cristãos tendo as mesmas atitudes, os mesmos medos e receios e pavores que o mundo está tendo. Ou seja, muitas vezes estamos aí como se nós não tivéssemos Deus presente em nossas vidas. A maior pregação, queridos, a melhor canção, a canção mais suave, mais alegre, não se compara a uma vida cheia da alegria de Deus o tempo todo. Nós podemos pregar bem, podemos cantar bem, mas o que o mundo quer ver realmente é a alegria do Senhor está neste povo. Como há um autor, o fundador daquela movimento Adonep, Associação dos Homens de Negócio do Evangelho Pleno, Demos Sakarian, ele escreveu um livro, eu gostei muito da leitura, que ele vai falar o povo mais feliz da terra. O povo mais feliz da terra. Queridos, será que nós temos demonstrado isto? No Evangelho de João, capítulo 15, o versículo 11, queridos, Jesus falando para os seus discípulos que ele estava logo para morrer, que ele iria até a morte e morte de cruz, mas ele diz assim, estas coisas vos tenho falado, para que a vossa alegria permaneça em vós e a vossa alegria seja completa. Em outros momentos, Jesus fala assim, olha, para que a minha alegria esteja em vós. Mas qual que era a alegria de Jesus? Era morrer na cruz? Qual que era a alegria de Jesus? Ser açoitado, espancado? Não, a alegria de Jesus era estar dentro do centro da vontade do Pai. Ele tinha certeza, eu vim para fazer a vontade do Pai. E ele até disse, Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, mas a tua. Então, amados, a alegria do Senhor se torna a nossa força quando estamos na vontade do Senhor. E aí então podemos estar entristecidos, mas sempre alegres, porque Deus é por nós. Deus é por nós. E ninguém detém a obra santa. Esta alegria, queridos, como eu disse, começa no nosso interior e tem um reflexo no nosso exterior. Em tudo que fizermos. Muitas vezes nós nos entristecemos, mas Jesus fala, não se turbe o vosso coração. Eu não estou dizendo, queridos, que a tristeza não virá, que a dor não virá, mas na vida de um cristão essas coisas não podem permanecer. Alguns momentos que eu tenho medo, mas eu lanço esse medo nas mãos do Senhor. E peço, Senhor, que teu amor invada meu coração para que lance fora todo o medo. Muitas vezes vem a tristeza ao Senhor, mas traga novamente a alegria da salvação. Me faz lembrar aonde eu estou, a posição que eu estou. Eu não quero me esquecer do meu primeiro amor. E é isso que, amados, muitas vezes acontece, nós nos entristecemos porque deixamos de estarmos na presença do primeiro amor.
Perdemos aquele brilho nos olhos que tínhamos quando fomos alcançados pelo Evangelho. Nós perdemos aquela alegria de virmos à igreja e orarmos como fazíamos. Nós precisamos resgatar realmente, amados, a experiência do primeiro amor. Amados, tem um autor que diz assim: que Deus seja grande na assembleia do seu povo. Que Ele seja exaltado ao se revelar a nós em Jesus Cristo. E a alegria do Senhor encherá o nosso coração. Se os cultos forem enfadonhos, é porque deixamos Deus de fora. Deixamos Deus de fora. E é isso, amados, que infelizmente muitas vezes acontece. Muitas vezes deixamos Deus de fora da nossa vida, deixamos Deus de fora das nossas alegrias, deixamos Deus de fora de tantas coisas. Amados, toda a vitória que você tem na sua vida é a vitória que Deus te deu. Não é uma vitória pessoal, é a vitória divina. Que sejamos então, amados, nos alegremos realmente na presença do Senhor. Queridos, a história do segundo presidente lá dos Estados Unidos, John Adams. E eu achei interessante essa história porque aos 90 anos, ele já estava com 90 anos, ele morreu com 91. E há uma parte da biografia que ele diz assim: eu não estou cansado da vida. Embora a gente fale, mas não está escrito lá, pastor, que em Eclesiastes que 70 é enfado e canseiro. Queridos, eu quero dizer para você que quando Salomão escreveu Eclesiastes, ele já estava na carne. Ele já tinha deixado Deus de fora da sua vida. Por isso ele fala, tudo é enfado e canseira. Mas quando Paulo escreve, e ele está cheio do Espírito, ele não deixou Deus de fora. Ele fala assim, ainda que o meu homem exterior se desgaste, contudo o meu interior se renova dia a dia. A diferença, queridos, de ter Deus dentro de nossos corações e Deus fora. E esse John Adams trouxe Deus para dentro da sua história, da sua vida. Ele diz, não estou cansado da vida. E aos 90 anos ele diz assim, ainda tenho esperança. Nós vemos jovens sem esperança. Jovens cansados da vida. Traga Deus para dentro da sua história, meu irmão. Traga Deus para dentro da sua vida. O outro ponto, queridos, dos imperativos que devem ser permanentes, além de se alegrar, orar sem cessar. Algumas traduções trazem assim, nunca pare de orar. Ore o tempo todo. Dos 3 imperativos, talvez este precise estar muito bem claro em nossos corações, queridos. O que significa orar sem cessar? Alguém escreveu, cada palavra ou pensamento deve ser uma oração dirigida ao Senhor. Cada palavra, cada pensamento nosso deve ser uma oração dirigida ao Senhor. De certa forma, isso está correto. Mas nossa própria vida, queridos, deve ser uma oração oferecida ao Senhor. Não só nossos pensamentos e nossas palavras, mas toda a essência do nosso ser. Nossa própria vida. Alguém colocou o seguinte, queridos, ele fez uma comparação da oração como uma rede de pesca. Aquela, né, que chama tarrafa. Eu falo assim, mas eu não gosto de pescaria. Quero deixar bem claro. Aqui me quiseram convidar para pescar, eu falei, eu detesto pescar. Isso é apenas que eu aprendi no Google. Você pega a tarrafa e joga, e depois puxa. Ela tem os seus furinhos que é necessário para que a água escorra e traga os peixes. Mas se ela tiver furos grandes, não vai ter resultados. E muitas vezes, queridos, na nossa rede de oração tem muitos rasgos, porque não estamos condizentes com a vontade do Senhor e queremos que a nossa rede traga os peixes.
Conserte a rede, conserte a sua vida de oração. Tenha uma vida de oração realmente condizente com a palavra. E dessa maneira, queridos, quando você lançar a rede da oração, com certeza ela não voltará vazia, pois estará dentro do contexto da palavra do Senhor para a sua vida. Você estará conectado na videira verdadeira e aí então o alimento com certeza virá para você. Queridos, para obtermos uma vida de oração, precisamos estar em constante comunhão com o Senhor. Será que é por isso que não oramos sem cessar? Porque nós temos mais ou menos comunhão com o Senhor, mais ou menos levamos Deus a sério. Devemos orar, queridos, conscientemente. Eu tenho que ter consciência que eu preciso orar. Eu tenho necessidade de orar. É a súplica, né, pastor? Eu suplico porque eu tenho a necessidade, eu sei que eu preciso. Como eu preciso do ar, como eu preciso de alimento e como eu preciso de alimento. Né? Eu preciso de orar constantemente. Eu preciso, queridos, orar intencionalmente. Eu preciso orar repetidamente. Eu preciso orar persistentemente. Amados, se pensar que isso é um grande desafio, mas isso é muito, pastor. Pense em como vai ser a sua vida sem oração. Pense como é uma igreja sem oração. Pense como é uma família sem oração. Se você tiver a possibilidade de fazer uma reflexão de como era a sua vida sem oração, você vai falar assim: eu não posso deixar de orar. Eu preciso orar, eu tenho a necessidade de orar, porque eu não quero viver aquela vida medíocre que eu vivia antes. Eu não quero viver uma vida sem discernimento. Eu não quero viver uma vida sem sabedoria. Por isso eu preciso orar. Sem cessar. Constantemente. Mas constantemente eu preciso convidar Deus para a minha agenda diária. Que sejamos homens e mulheres de oração, sem cessar. Amém? Por fim, queridos, sejamos gratos em todas as circunstâncias. Eu vou me alegrar com aquilo que Deus fez. E por aquilo que Ele fez, eu continuo orando, porque eu quero estar em conexão com esse Deus que faz. E quando eu me alegro no Senhor por aquilo que Ele fez, estou em conexão através da oração por aquilo que Ele faz, meu coração é agradecido, queridos. Não há como ser cristão e não ser agradecido. Não há. Algumas traduções dizem: seja grato, sejam quais forem as circunstâncias. Seja grato em todas as circunstâncias. Há uma tradução que diz: aconteça o que acontecer, continue agradecendo a Deus por causa de Jesus Cristo. A ideia central do texto é, queridos, não importa circunstâncias. Essa é a ideia. Porque muitas vezes, Senhor, eu não tenho motivo para agradecer. Aqui não está dizendo que você tem que ter motivo para agradecer. Aqui fala assim, que você em tudo vai dar graças, porque esta é a vontade de Deus. Então você fala: Senhor, eu quero fazer a tua vontade. Então dê graças. Quando eu não sou agradecido, queridos, eu estou fora da vontade de Deus. E eu fico muitas vezes, pessoas me perguntam: pastor, como que eu faço para fazer a vontade de Deus? Comece sendo agradecido, meu irmão. Pare de ingratidão. Pare de ter um coração ingrato. Em toda circunstância, em toda situação, não importa o estado, não importa a condição, não importa o contexto, não importa o cenário. Paulo fala assim: eu aprendi a viver contente em toda e qualquer circunstância. Se você aprender, irmão, a viver contente em toda e qualquer circunstância, seu coração vai ser agradecido. Mas sabe por que Paulo tinha o coração agradecido? Porque ele falou assim: eu aprendi a viver em toda e qualquer circunstância. Eu tive fome, eu tive que comer, eu passei por isso, eu passei por aquilo. Mas todas as coisas eu pude suportar, eu pude vencer, porque o Senhor me fortaleceu. Muitas vezes nós pegamos o capítulo de Filipenses, o 4:13, tudo posso naquele que me fortalece. Então você pode ser alegre.
porque o Senhor vai te fortalecer. Você pode orar continuamente, porque o Senhor vai te fortalecer. Você pode ser grato, porque o Senhor vai te fortalecer. Tudo posso naquele que me fortalece. Pode ou não pode? Pode, irmão. Se você deixar o Senhor fortalecer a sua vida. Nunca devemos sair da presença de Deus, amados, cujo amor para conosco não muda. Não muda. Mas ali no Salmo 139, o pastor leu o Salmo, também vou ler. Salmo 139. Salmo 139, queridos, diz assim, versículos 13 a 15. Salmo 139, do 13 ao 15. Pois tu formaste o meu interior, tu me tecestes no seio de minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido, como nas profundezas da terra. Mas eu vejo a percepção que o salmista tem, de que realmente a vida dele pertence ao Senhor. Então, por isso ele se alegra em Deus, no Deus da sua salvação. Queridos, há um livro de um autor chamado Ravi Zacarias. Embora ele tenha esse nome, Ravi Zacarias, ele é um indiano já falecido, que ele escreveu um livro chamado O Grande Tecelão. O Grande Tecelão. Eu não sei se, diante dessa literatura, mas tem um brasileiro chamado Billy Blanco Jr., ele fez uma canção baseado nisso. E ele diz o seguinte, queridos, eu fiz uma visita a um velho tecelão. Sua arte ele fazia assim, fio a fio com as mãos. E o deserto da moldura, do tear largo e vazio, tomou forma e formosura no trançar de cada fio. Busquei saber por quê cada cor era escolhida. Em silêncio ele sorriu para mim. Tinha um plano que eu não via. E o que era tão vazio, pouco a pouco vi crescer. Misturava os tons da noite com as cores de um amanhecer. E finalmente compreendi o que eram os meus dias, um fio após o outro, no tapete de minha vida. O mestre tecelão de nossas vidas tem um plano para cada alegria, euforia e desengano. Se o pano que ele tece não era o que a gente escolheria, sei que será bem mais belo e veremos isso um dia. Cores vivas e brilhantes me traziam alegria, mas os tons que eram profundos me tocavam e me comoviam. É como se os dias alegres que vivemos no caminho devessem sua beleza às noites que passamos tão sozinhos. E a cada dia que hoje vivo, sei tem um motivo. A cada passo, um traço a mais no tapete de minha vida. Queridos, quando nós somos gratos ao Senhor, nós estamos proclamando que Deus é sábio. Nós estamos proclamando que Deus é soberano. E que Ele, como um sábio tecelão, muitas vezes você vê uma moldura, né, tecida, é bonito, mas ali foi cada trama, cada situação, cada fio para dar aquele sentido. E muitas vezes, queridos, nós somos assim. Nós não paramos para pensar. É como há uma pequena história que eu gosto muito de uma criança, né? A mãe estava fazendo um bolo, e eu sempre repito essa história porque isso me ajuda a compreender melhor.
algumas coisas espirituais. E a criança ali, em volta da mesa, e os ingredientes todos colocados ali, e a criança, né, como criança, vai e põe o dedo justamente na clara de ovo, que estava batida em neve. E ele pôs. Então você imagine, ele começou a cuspir. E ele falou assim: mãe, que coisa ruim. O que você vai fazer com esse negócio? Está tão ruim. E a mãe falou assim: filho, deixa a mãe misturar tudo. Você vai gostar do resultado. Mas muitas vezes somos assim, né? Nós vemos a clara de ovo e falando: Deus, por que isso está acontecendo na minha vida? E Deus fala assim: meu filho, deixa eu misturar tudo. Você vai gostar do resultado. Amados, que realmente nós possamos em todo o tempo nos alegrarmos no Senhor. Que nós possamos em todo o tempo orarmos continuamente. Possamos em todo o tempo dar graças ao Senhor. Deus está tecendo cada parte da nossa vida. E Deus não desistiu de nós. Não importa que venha pandemia, epidemia, venha o que vier. Nós estamos numa rocha, que é a vontade do Senhor. E dentro desta vontade do Senhor, queridos, ninguém pode deter a boa obra que Ele começou em mim e em você. E Ele é fiel para cumprir. Amém? Feche os teus olhos.